Fala pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu separei 5 itens que eu gostaria de conversar com vocês, dar algumas dicas, acabar com algumas crenças que vocês têm em relação ao cartão de crédito, em relação a viagens e também um exemplo das promoções de pontos por real gasto, que é a partir dela que a gente consegue ter muito cashback, gerar muitos pontos, muitas milhas e realmente conseguir viver melhor gastando muito menos. Então fique até o final desse vídeo que vai valer muito a pena. Antes de começar o vídeo, eu gostaria de pedir para vocês curtirem, se inscrever no canal e também me seguir no Instagram, que ali eu posto muito conteúdo de valor todos os dias e realmente vai agregar muito a vocês, principalmente para quem está envolvido no mundo das milhas. Bom, então vamos para o primeiro item. A primeira coisa que eu gostaria de falar é sobre o cartão de crédito. Eu quero acabar com essa crença de que as pessoas têm de que só consegue acumular muitas milhas quem tem um bom cartão, quem tem um cartão de elite. E isso não passa de uma mentira, porque você consegue acumular até a partir de boletos. Então não se apegue a isso e realmente execute o conhecimento da maneira correta que você vai conseguir acumular muito mais milhas do que uma pessoa que tem um ótimo cartão, mas não sabe como utilizar seus pontos e suas milhas. O segundo item também ficou para acabar com uma crença de que as pessoas associam milhas a viagens, sendo que não é verdade. A gente não consegue apenas viajar com as milhas. A gente consegue ter um cashback em todas as nossas compras, desse modo conseguindo viver melhor, gastando muito menos. Porque imagina que você compra um item de R$100 e tenha de volta R$50, você acabou economizando 50% do valor que você teria gasto. E é isso que acontece. Eu vou mostrar no quarto item um exemplo sobre isso das promoções de pontos por real gasto, que é o maior potencializador que a gente tem de acúmulo. Então, só finalizando esse raciocínio, não associe milhas apenas a viagens, porque é a partir delas que a gente consegue gastar muito menos nas nossas compras. O terceiro item é mais para dar uma dica para vocês sobre ter um objetivo a partir do momento que você começa a acumular pontos. Por quê? Dependendo do seu objetivo, você vai utilizar programas de fidelidade das companhias aéreas diferentes. Então, se você quer viajar nacionalmente, internacionalmente ou simplesmente ter um cashback nas suas compras, são programas diferentes que a gente usa. Então, o programa de fidelidade que a gente vai utilizar para viajar internacionalmente é diferente da pessoa que quer ter um cashback nas suas compras. Então é por isso que eu falo que você tem que ter um objetivo em mente a partir do momento que você começa a acumular e a partir daí os seus pontos se transformam em milhas nas companhias corretas para atingir o seu objetivo. Eu vou fazer um vídeo mais específico sobre isso, quais companhias a gente utiliza para cada tipo de objetivo, mas é uma dica para que vocês não transfiram sem ter o conhecimento do porquê você está transferindo para aquela companhia aérea em específico. O quarto item, eu vou mostrar um exemplo para vocês aqui das promoções de pontos por real gasto. Mas antes, eu quero que vocês entendam a diferença entre pontos e milhas. Porque quando você entende isso, você vai entender tudo que eu vou falar sobre o processo de geração de cashback. Porque como que funciona? Quando você tem um gasto, você gera pontos nos programas primários. A gente chama assim porque acaba gerando primeiro nesse programa, que como exemplo a gente tem o Livelo, Esfera, Yupi, Atomos, Rewards, e depois a gente transfere para os programas secundários, que são as companhias aéreas. Então os pontos que a gente tem, a gente transfere e se transformam em milhas. Porém, um ponto importante aqui é que na hora dessa transferência, a gente não pode esquecer de utilizar as promoções bonificadas para amplificar o nosso ganho, que no mínimo tem que ser de 100%. Então ao invés de você transferir 10 mil pontos e gerar 10 mil milhas, você vai transferir 10 mil pontos e gerar 20 mil milhas, assim dobrando o seu ganho, simplesmente por ter a paciência e utilizar da bonificação de transferência. Agora que você já entendeu como funciona o processo de gasto, geração de pontos e transferência para milhas com bonificação, eu vou mostrar para vocês o exemplo das promoções de pontos por real gasto. Como exemplo, eu vou utilizar a Livelo e a C&A, que está acontecendo até o dia de hoje, dia 26 de outubro de 2021. Bom, e como que funciona, quais cuidados a gente tem que ter antes de começar tudo isso? Primeiro, você tem que ler o regulamento, para acabar não cometendo um erro e não ser elegível a essa promoção que você está participando. Nessa em específico, quais cuidados a gente tem que ter? Primeiro, se você for Clube Livelo, você vai ter acesso a 12 pontos a cada real gasto. Caso não seja, a 6 pontos por real gasto. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo é que você tem que utilizar na hora do cupom de desconto o cupom C&A Livelo. Caso você não coloque, você não vai acumular. E o último ponto é que os produtos que você escolher tem que ser necessariamente vendido e entregue pelo parceiro.
No caso, a C&A tem que ser vendido e entregue pela C&A. Então vamos lá, a gente vai clicar no site diretamente na Livelo, que vai direcionar a gente para a C&A. A partir daqui vocês já conseguem notar que tem um banner já escrito sobre a promoção de 12 pontos por real gasto ou 6 pontos por real gasto e também o cupom C&A Livelo. Então não tem como errar nessa parte. A partir daí você vai escolher seu item, sendo roupas, perfumes, produtos de beleza. Eu separei aqui o 1 Million que custa R$ 541 ou então 570 parcelado. Isso não importa, você pode fazer à vista ou então parcelado, isso não muda nada na parte de acúmulo de pontos. Pegando como referência aquele valor que eu falei para vocês de 541, eu montei uma tabelinha aqui e vou mostrar para vocês quanto de cashback essa compra geraria para a gente. O valor do produto é de R$ 541 e a regra de pontuação é de 12 pontos a cada R$ 1 gasto. Desse modo, a gente acabou acumulando 6.492 mil pontos Livelo. E desses pontos, a gente transfere para as companhias aéreas com, no mínimo, como eu disse, 100% de bonificação, chegando 12.984 mil pontos. E quanto que vale essas milhas que a gente acumulou nessa compra? Bom, atualmente o milheiro, e quando a gente fala milheiro, a gente está falando de blocos de 1.000 milhas. Então, cada 1.000 milhas, eles estão pagando em torno de 20, 22 reais. Então, como exemplo, eu vou colocar 21 reais, que é uma média disso, para a gente tirar uma estimativa de quanto retornaria para a gente. Então, colocando o milheiro a 21 reais, a gente pega os 12.984 mil pontos, divide por 1.000 e faz vezes 21 reais. Desse modo, chegou que o valor que a gente gerou nessa compra foi de R$ 272,66 centavos. Então, esse foi o valor que retornou para a gente. O perfume que custava 541 ficou 541 menos o valor que retornou, totalizando R$ 268,34 centavos, 50% arredondando de cashback pra gente nessa compra. E não funciona só para isso, funciona para roupas, eletroportáteis, eletrodomésticos, móveis, então funciona para tudo na nossa vida. Então, simplesmente por você mudar o modo como você faz suas compras, como você vê o seu dinheiro, como você gasta o seu dinheiro, você vai conseguir economizar muito, vivendo muito melhor, gastando muito menos. E eu falo viver melhor porque a partir desses pontos, além de vender, a gente consegue emitir passagens executivas pelo preço de econômica. Então, é um tema para um outro vídeo também, mas para vocês ficarem cientes que isso é possível. Então, o quinto e último item para finalizar é sobre os clubes de fidelidade. Eu estou fazendo uma série no meu canal onde eu falo um pouquinho sobre cada um deles, as vantagens, como assinar cada um deles, porque igual eu falo, não vale a pena assinar clube de fidelidade simplesmente por assinar. Você tem que ter um motivo pelo qual você vai assinar ele. Mas para entender melhor, vai lá e assiste os vídeos que eu tenho sobre o Clube Smiles, sobre o Clube Livelo e futuramente Latam PES, Tudo Azul. Mas isso aí vai ficar um pouquinho mais pra frente. Mas então, o que eu quero que vocês entendam? Quando a gente assina um clube de fidelidade, primeiro que assinando da maneira correta, a gente vai gastar um dinheiro nele, porém vai ter um retorno ainda maior no final. Então, vendendo as milhas que a gente acumulou da maneira correta, a gente vai ter um retorno maior do que a gente gastou nele. Quando se fala de clube de fidelidade, não pense que ele é um gasto, pense que ele é um investimento, porque a partir dele a gente vai começar a acumular muitos pontos, muitas milhas, porque ele dá acesso ao máximo das promoções. Como no exemplo de pontos por real gasto, se você não fosse Clube Livelo, você teria acumulado 6 pontos a cada R$ 1 gasto, e o seu cashback teria caído para 25%. Seria muito menor do que realmente foi. Por isso que eu falo que clube de fidelidade é um investimento e não um gasto. Eu acho que se você coloca na cabeça que clube não é um gasto, acaba ficando bem melhor e você não tem aquela mentalidade de que você está gastando simplesmente para acumular um pouquinho de milhas, mas sim gastando, investindo o seu dinheiro ali para conseguir gerar muito mais dinheiro. Porque quanto mais milhas você acumula, mais dinheiro você ganha, mais cashback você tem nas suas compras. Então vale bastante a pena assinar os clubes de fidelidade, mas da maneira correta. Confira lá os vídeos que eu acabei de falar, vou deixar aqui na descrição também, caso vocês queiram uma maneira mais fácil de acessar. Então o vídeo de hoje foi para conversar um pouquinho com vocês, falar sobre o mundo das milhas, dar algumas dicas, mostrar as promoções de pontos por real gasto, o potencial que elas têm e também induzir vocês a quererem se aprofundar nesse conhecimento que pode mudar a vida de todos. Então, se você gostou, não se esqueça de curtir, se inscrever no canal e também me seguir no Instagram. Obrigado para quem chegou até aqui e até o próximo vídeo.